futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro girão de notícias do dia, como sempre, aí, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, galera, vamos começar o nosso vídeo aí falando um pouquinho de mercado da bola. Duas informações de jogadores aí que foram ligados ao Vasco. Primeiro, o atacante Igor Jesus, que pertencia aí ao Curitiba, foi vendido para o Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita, teria sido sondado pelo Vasco da Gama. O jogador apareceu como uma grande promessa do Curitiba, foi vendido para o mundo árabe. Hoje a multa dele está avaliada no Transfer Market em 1,5 milhão de euros. Tem 20 anos de idade. É um nome interessante aí que o Vasco não abriu negociações, mas deu uma sondada. É mais um jogador que está no radar. Agora a notícia importante aí, eu quero ver como é que vocês vão encarar essa notícia aí. O Marrone, que foi vendido do Vasco ao Atlético, o Atlético vendeu para o Midtjylland da Dinamarca, mesmo o clube que joga hoje o Evander, acabou de fechar a contratação do jogador. A informação foi divulgada pelos companheiros do Globoesporte.com. Marrone chega por empréstimo de uma temporada, com o Fluminense pagando 300 mil euros pelo empréstimo do jogador e com opção de compra no final do empréstimo na casa de 3,5 milhões de euros, já descontando os 300 mil de euros aí do empréstimo, ou seja, 3,2 milhões euros para poder comprar o jogador. O jogador foi um pedido de Fernando Diniz e ele chega ao Rio de Janeiro já nesse final de semana para poder acertar com o tricolor das Laranjeiras. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham desse acerto aí entre o Fluminense e Marrone, beleza? Vamos virar a chavinha e olha, notícia muito importante, cara, novidades de bastidores aí da situação do Andrés Santos e também do Barcelona e de seus empresários. Eu vou trazer duas informações muito importantes e ao final eu vou dar a minha análise aqui, presta bastante atenção. Vou primeiro trazer informação do companheiro Joel Silva do portal Joga 10 e na sequência do companheiro Lucas Pedrosa do SBT e também do canal do Pedrosa. Vamos lá, a parada é a seguinte, ó. Segundo apurou o companheiro Joel Silva, o presidente Jorge Salgado deve entrar na parada da negociação do Andrés Santos e vocês vão entender o porquê. A renovação de Andrés Santos com o Vasco já se tornou uma verdadeira novela. A joia de 18 anos é titular do Cruz Maltino e da Seleção Brasileira Sub-20 e tem contrato até o dia 1º de agosto de 23, situação que está causando incerteza sobre o futuro do volante no clube, tendo em vista que o nome do jogador é especulado em diversos times do Brasil e do exterior. O Vasco trata a negociação como avançada, tanto que já acertou o valor de luvas e as bases salariais, tudo acertado entre o Vasco e seus empresários, para renovar o contrato por mais 3 temporadas. O que emperra o acerto é o valor da multa para clubes do exterior. O clube tem como padrão fixar entre 30 e 40 milhões de euros. Grava esse valor e eu vou dar a minha análise lá no final, vocês vão entender. 30 e 40 milhões de euros é o prazo que o Vasco costuma utilizar. Mas os empresários querem um preço menor. Já estão pescando a história aí? Essa divergência se arrasta há mais de um mês e buscando dar um ponto final à negociação, o presidente Jorge Salgado vai tratar pessoalmente do assunto. O Vasco espera acertar a renovação de contrato do Andrei antes da venda de 70% das ações da SAF para 777, que está prevista para acontecer no final do mês. Ou seja, vou dar uma pausa aqui. O Vasco quer correr com essa renovação antes da chegada da 777. Por outro lado, vocês vão ouvir, já me ouviram falando aqui, que os empresários do Andrei querem esperar a chegada da 777. Então tem um conflito. O Vasco quer renovar antes e os empresários querem esperar a chegada da 777. Vai gravando essas informações aí. Vamos seguir. No entanto, os empresários estão dispostos a esperar a chegada do grupo norte-americano, tendo em vista que a negociação pode ser ainda mais vantajosa, ou seja, eles entendem que negociando com os americanos que têm mais dinheiro, podem pedir mais grana aí de luva, de salário e etc. Andrés Santos é titular absoluto do Vasco, se destaca a cada partida na Série B e isso com certeza será utilizado na hora em que o martelo tiver que ser batido, beleza? O Vasco segue otimista na renovação do Andrés Santos e descarta qualquer possibilidade de jogador defender outro clube no Brasil.
O Cruz Maltino se apega ao fato do volante ser vascaíno, ter uma ótima base familiar e gratidão por ter defendido o Vasco desde os 6 anos de idade. Valorizado e cobiçado. Nesta terça-feira, o Globo Esporte publicou que o Barcelona apresentou uma proposta aos empresários do Andrés Santos com um valor podendo chegar a 10 milhões de euros, 55 milhões de reais. Foi a informação que eu trouxe para vocês no vídeo anterior. No entanto, a oferta não foi encaminhada para o Vasco, por não ter agradado aos agentes. Caso fosse contratado, o volante entregaria o time B, do Barcelona. Outro parêntese aqui, eles nem levaram a proposta ao Vasco porque eles acham que não é interessante para a carreira do André ir para um time B. Eles acreditam que o seu atleta tem condição de já chegar na equipe A. Então, de cara, os próprios representantes dos jogadores descartaram a negociação. Por outro lado, isso acaba contando positivamente ao Vasco, porque o Barcelona faz 2 propostas, uma de 1 milhão de euros e uma de 10, e as duas não vão à frente. Ou seja, para a gente tentar contratar esse jogador, primeiro, tem que ser uma proposta para ele vir para o time principal e não para o time B primeiro, e segundo, já chegar com 10 milhões de euros para cima. Beleza? E vem a parte B, que seria a parte do Vasco. O Vasco até aceitaria o valor, segundo apurou o companheiro João Silva. O Vasco, de fato, não recebeu a proposta, mas o vazamento da informação foi interpretada como uma forma de valorizar ainda mais o atleta, forçando o clube a ceder em relação à multa para o exterior. Tem os dois lados da moeda aí. Andrés Santos é agenciado por 2 empresas, Bertolucci, assessoria e propaganda do empresário Giuliano Bertolucci, e pela Gold Player Sport, assessoria dos empresários Fábio Menezes e Flávio Chaves. Tem 2 lados da moeda com esse não aceite aí dos empresários do Andrés Santos. Primeiro, valoriza o jogador, porque são 2 propostas aí recusadas, então a próxima proposta tem que ser ainda maior. E por outro lado, os empresários estão naquela também, os caras estão batendo na porta aí. Eu posso aceitar a proposta aqui e com o atual contrato, a multa é mais baixa e ele vai embora. Então eles também estão pressionando para que o Vasco aceite reduzir aí a questão do valor da multa. E agora eu vou trazer a informação do companheiro Lucas Pedrosa e aí eu encerro o assunto Andrés Santos com a minha análise. Vou amarrar uma ponta na outra e vocês vão entender como é complexo toda essa situação. Vamos lá. O fato que teria feito a negociação dar esse embrolho, o companheiro Lucas Pedrosa vai trazer aqui, Andrés Santos e a renovação com o Vasco já estão adiantadas como conversa. Andrés Santos e a renovação com o Vasco, já adiantamos que as conversas estavam alinhadas. Renovação por mais 3 anos, o volante abriu mão de várias exigências, estava tudo certo para renovar. Mas, na hora de finalizar os contratos, uma divergência no valor da multa impediu da tal renovação. Essa divergência que partiu da diretoria do Vasco, mesmo depois de já terem apertado as mãos dos representantes do André, irritou o staff do atleta, que agora só aceita negociar com a 777. Há ainda a insatisfação com notícias de que o garoto foi oferecido a outros times. Abre parêntese aqui. Essa informação foi dada pelo companheiro Gilmar Ferreira do Extra, de que os empresários dele teriam oferecido para Flamengo, Palmeiras e Atlético. Beleza? Então fecha agora aqui o parênteses. Essa informação foi do Gilmar Ferreira. Os empresários teriam se irritado dizendo que essa informação não procede. Inclusive brasileiros, algo que não procede. A proposta do Barcelona, como o Globo Esporte adiantou, realmente existiu e os próprios empresários recusaram, porque pensam em renovar e não querem que o André vá para o time B de qualquer outro clube. A realidade atual é que o André quer renovar, os empresários também querem e o Vasco também. Mas agora o staff do atleta só senta para negociar com a 77, por entender que quem está lá não tem poder para finalizar a negociação. Agora entra a minha análise aqui, a gente caminha para a reta final do vídeo. Primeiro, olha qual é a questão. O Vasco deu a palavra, amarrou tudo e aí na hora de botar no papel aumentou o valor da multa. Óbvio que isso aí, no jargão popular, a gente fala que isso é molecagem, né? Apertou a mão e a palavra basta. Por outro lado, a situação muda muito. Por quê? Pensa com a cabeça dos empresários do André. Existe o Vasco hoje, modelo associativo quebrado, ferrado financeiramente,
E existe um Vasco que tá para surgir a partir aí do mês de agosto, vamos colocar assim, milionário, com donos, com grana, dá com pau, que para eles 8 milhões de euros, 10, 15, eles só vendem se tiverem interesse, por achar que vale a pena a negociação, mas precisar, essa era no Vasco vai acabar com a chegada da 777. Então, pensando com a cabeça dos empresários, lembra que eu falei para vocês gravarem o 30, 40 milhões de euros que o Vasco costuma botar? O Vasco nunca vai vender um jogador por 30, 40 milhões de euros, mas eles colocam a multa num valor que ninguém vai chegar aqui, vai depositar a multa e não vai existir negociação para levar. Por outro lado, os clubes europeus sabem que o Vasco está asfixiado e chega aqui com 5, 7, 8, 2, 3, dependendo da posição e do atleta, e leva. Sendo que, por que os empresários querem uma multa mais baixa? Porque se chega com 30 milhões de euros, esquece, o Barcelona não vai pagar 30 milhões de euros num volante. Chance zero disso acontecer. Então, ou seja, se eles aceitam esses 30 milhões de euros, o Andrei, a partir da chegada da 777, só sai do Vasco o dia que os executivos aceitarem que ele saia do Vasco. Por quê? 30 milhões de euros ninguém vai querer pagar, e por menos só vai se o clube aceitar. Porque quando o clube de fora paga a multa, tá, o contrato acabou. Ele acertando o salário com o atleta, o jogador vai embora e ponto final. Então, o temor dos empresários é conseguir um valor mais baixo, aonde, se o Vasco se colocar na condição de não quero vender, com a chegada da 77, seja um valor que o Barcelona, o Real Madrid, seja lá quem for, não, eu pago a multa, eu quero muito jogador, 15 milhões de euros, pum, tá aqui. Agora, dependendo de um valor X para cima, aí eles já ficam nessa de, pô, o jogador pode ficar amarrado aí ao Vasco. E, obviamente, todo o planejamento de atleta de ponta é jogar num clube grande no Brasil e depois fazer carreira na Europa, ponto. E aí, então, existe esse imbróglio hoje. Então, isso aí tudo que está travancando a negociação. Entenderam como é que é a negociação, o bastidor, enfim. Então, tá dada a informação do companheiro João Silva, do companheiro Lucas Pedrosa e a minha análise juntando as duas informações e entendendo um pouquinho de bastidor e contexto de mercado da bola. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, próximo da hora do almoço, eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, Diguinho, volta abaixo, tamo junto. Valeu, fui!